Vamos falar sobre agricultura de precisão? Ontem nós estávamos debatendo no grupo que nós temos criado de WhatsApp alguns temas, e um dos que me chamou mais atenção foi ainda a resistência do produtor rural, principalmente do médio, em expandir ou encaminhar para esse segmento de agricultura de precisão. Aqui na região onde eu estou instalado, talvez pelo fato da SAGE Ambiental já estar aqui há alguns anos e está fazendo um serviço que é reconhecido e é notório as vantagens trazidas para o produtor, então talvez este fato acabou que fez com que desse uma difundida na agricultura de precisão, pelo menos aqui nessa região, na micro-região aqui, né? Então aqui, os médios produtores, uma boa parte dele já está, se não está na agricultura de precisão, já com projetos de plantio, projetos de colheita, ele está caminhando para isso, ou pelo menos já sabe da importância e sabe que está perdendo tempo e perdendo dinheiro enquanto não entra. Às vezes juntando as economias para poder investir no setor, algo do tipo. Mas esse Brasil nosso, ele é muito grande, cara. E ele não deixa de nos surpreender. Conversando ontem, então, no grupo, tive vários relatos, mas muitos, na verdade quase todos, ainda dessa resistência. A agricultura de precisão começou a chegar aqui agora com força. A agricultura de precisão aqui ainda tem uma certa resistência dos proprietários, dos produtores. A agricultura de precisão aqui ainda tem poucas empresas de consultoria, consequentemente não roda efetivamente. Pois é, para mim isso não chegou a ser uma surpresa completa, porque eu já imaginava isso, essa possibilidade, mas também sei que a tendência para a entrada dos médios produtores é de agora para frente, né? Mas ainda assim me chocou um pouco, cara, o fato de grandes, e essas pessoas às vezes, pessoas do Pará, pessoas da Bahia, do Paraná, da onde mais? Do Rio Grande do Sul, que são áreas consolidadas, talvez tanto quanto consolidadas quanto a minha área que eu estou aqui, né? Eu fico aqui na região de Andradina, na região de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo. E foi sinceramente, me deixou um pouco surpreendido. Talvez principalmente algumas regiões aí, como Paraná, Rio Grande do Sul e o Pará também, né? Por que o Pará? Porque as agroindústrias, elas migraram para lá de uma forma muito forte nos últimos anos. Então isso acabou me gerando uma certa surpresa também. E como a gente muda isso, né? Qual que é a solução para isso? O que isso significa? Bom, isso primeiro de tudo, significa que existe um mercado adormecido. Segundo, significa que existe um mercado em potencial, que é o tal da demanda reprimida. Eu vou explicar cada um desses. E terceiro, cara, não perde tempo não e vem para a agricultura de precisão, porque ela vai expandir para os médios produtores agora. E é nos médios produtores que está a verba, a grana mais alta. Também explico. Por que nós temos um mercado adormecido? Porque existe, dentro dessas pessoas que não trabalham ainda com agricultura de precisão, existem aquelas que não trabalham simplesmente pela inércia mesmo, né? É algo que já vem dando certo há algum tempo, é algo que os pais, os avós já faziam desse jeito, sempre deu dinheiro, ele pensa, não tem por que eu mudar, o time que está ganhando não se mexe, vamos dizer assim. Então esse proprietário, ele tem uma certa resistência, até mesmo para explicações, para que você consiga o tempo dele para ele te ouvir. Esse proprietário, ele tem uma certa resistência para ouvir também o vendedor de máquinas agrícolas, né? E qual que é a melhor forma de abordar este proprietário?
Qual que é a melhor forma de você chegar e convencer esse proprietário a fazer? É mostrando. Você precisa demonstrar para ele. Esse tópico, cara, a gente na verdade estuda exaustivamente nos nossos projetos 1, 2, 3 aí acho que no segundo pilar a gente entra muito profundamente nesse tópico, porque eu penso que não adianta nada você fazer o produto e não conseguir vender, mas enfim, esse é papo para uma outra hora. O segundo tipo é aquele que quer fazer, chama de demanda reprimida, né? Ele quer fazer, mas muitas vezes não tem quem faça para ele. Ou muitas vezes ele está querendo, está buscando muito, mas está precisando de alguma linha de financiamento. O que significa também que não tem quem faça para ele, porque um bom consultor com certeza conseguiria uma linha de crédito disponível para esse produtor rural, né? Essa demanda reprimida ela é um pouco mais fácil para você abordar ela, mas eu ainda vou separar essa demanda reprimida em dois tipos de demanda. Aquele produtor rural que lá no começo, quando o pessoal da Massey, pessoal da John Deere, pessoal da Case chegou oferecendo esses tratores, as máquinas agrícolas, já com predisposição para a agricultura de precisão, eles embarcaram. E a hora que eles embarcaram, precisava de alguém para fazer os projetos. E aí eles pegaram alguma empresa sem experiência. E vamos lembrar que a agricultura de precisão, cara, você pode pegar um problema da área, um problema intrínseco da área, e você pode piorar esse problema. Você pode, às vezes você tem aí uma curva de nível com certas ondulações e você pode acabar replicando essas ondulações de cima para baixo, ela inteira. O que antigamente, sem agricultura de precisão, o próprio operador ia tirando na unha isso, né? Ele ia tirando suco por suco e acabava melhorando. Então, se você não tiver experiência, se você não souber fazer, e mais, se você não tiver as técnicas que a gente ensina neste curso, muito provavelmente vai acontecer isso. Você vai convencer um produtor a fazer o projeto com você, ele vai fazer o projeto com você, vai criar desgaste, vai criar problema e você vai traumatizar esse cara e muito provavelmente esse cara vai sair desse setor. Ele vai sair do setor de projetos de agricultura de precisão e vai ficar ali no pulverização localizada, que é aquele que passa o drone, tira foto para saber onde tem a erva daninha. Nesses ele continua, mas ele sai do projeto de plantio. E ele sai por... Eu também sairia no lugar dele, neste caso, né? E aí nós, então tem esse tipo de produtor. O que nós devemos fazer para chegar nesse tipo de produtor? Nós devemos mostrar para ele. Ele vai funcionar de forma muito parecida com o que está adormecido, o que nunca ouviu falar. Porque para que ele volte para esse setor, é apenas demonstrando as diferenças entre a sua empresa, demonstrando as diferenças entre a sua metodologia e a metodologia do pessoal que trabalhou para ele. Nós também estudamos este tópico exaustivamente lá no segundo pilar, né? Ele tem algumas diferenças pontuais para o primeiro tipo de cliente nosso, tá? Algumas diferenças como, por exemplo, esse cliente, ele já fez o investimento, diferente do primeiro cliente. Então, você convence ele com um resultado mais de curto prazo. Já o cliente que a gente abordou um pouquinho para trás, você precisa de um resultado mais no médio prazo. Mas lá no segundo pilar a gente fala muito sobre isso daí. Além desses dois aí, vamos dizer assim, né? Nós temos também o que tem a demanda reprimida, porém ele só tem a vontade, ele nunca fez efetivamente o trabalho. Neste caso, você precisa demonstrar autoridade para esse cliente. Neste caso, você precisa mostrar que conhece. E aí, cara, o primeiro módulo do segundo pilar é onde a gente aprende isso. É onde a gente aprende a sentar numa mesa de frente com o nosso cliente e conversar com ele umas 2-3 horas sobre agricultura de precisão, falando sobre as nossas técnicas, falando sobre a nossa metodologia, mostrando para eles que nós não somos iguais às outras empresas, que nós temos um know-how que vem de 10 anos
porque eu vou passar o meu know-how para vocês. Então vocês vão ter o mesmo know-how que eu tenho. Esse é o intuito do curso. É que em, sei lá, em 20 dias que vocês conseguem fazer esse curso, um mês talvez, vocês tenham o mesmo know-how que o meu. É isso que eu quero que aconteça. Então, também abordamos esse tema aí no primeiro módulo do segundo pilar exaustivamente, porque é esse cliente que é o primeiro cliente que a gente tem que conquistar. Esse cliente é o cliente que está pronto, esperando só alguém chegar e mostrar que sabe fazer. O que eu vou falar uma coisa para vocês, é super difícil. É super difícil achar alguém que sabe fazer e que demonstre que sabe fazer. Você vai entrar num nicho extremamente específico e pouquíssimo competitivo, porque não tem concorrência. E nós temos um terceiro potencial cliente aí, né? Então nós temos o cliente que está adormecido, nós temos esse cliente aí que que quer fazer, que chama demanda reprimida, né? E nós temos aí o nosso terceiro tipo de cliente, que é o cliente que já faz, que já conhece e que já trabalha com outra empresa. E esse cliente ele vai vir para nós automaticamente, a partir do momento em que a gente consiga atender bem esse nosso segundo tipo de cliente, que é o cliente que tem a demanda reprimida e que quer fazer. A partir do momento que a gente atende ele e dá resultado para ele, muitas vezes a gente traz o grande produtor que já tem outras empresas que prestam serviço para eles, muitas vezes a gente traz ele para nós. Por quê? O grande produtor, ele normalmente está vinculado a alguma grande empresa cujo foco não é projetos de agricultura de precisão, porém ela aproveitou ou ela quis ajudar, por se tratar de uma parceria, de ser um parceiro, ela quis ajudar justamente na falta de empresas especializadas em projetos. Vou dar um exemplo, usinas de açúcar e álcool. Muitas usinas de açúcar e álcool fazem projetos para grandes proprietários. Por quê? É o foco da usina de açúcar e álcool. Você acha que o dono da usina de açúcar e álcool é isso que ele quer? É com isso que ele quer ganhar dinheiro? Claro que não. Ele faz isso porque alguém precisa fazer. Ele não pode deixar os parceiros dele na mão. Sem contar que se ele não fizer isso, o parceiro dele tem um custo mais alto para produzir o que uma outra pessoa com agricultura de precisão produziria com um custo mais baixo. E ele acabaria tirando a própria competitividade da sua própria agroindústria. Então, para manter competitividade, para aumentar a produção, para diminuir custos, pensando em tudo isso, as próprias agroindústrias, vendo a deficiência do setor, elas mesmo investiram nisso. Então hoje você tem uma grande parte, mas a maioria dos grandes produtores, quem está prestando esse tipo de serviço para eles são agroindústrias cujo foco é completamente diferente, é completamente outro. Mas precisou fazer isso, porque é muito bom, muito melhor os projetos dessas agroindústrias do que os projetos de várias empresas que a gente vê por aí. E é isso que a gente precisa começar a mudar. Mas como que a gente vai mudar isso? Não adianta a gente chegar lá no grande proprietário. A gente precisa mudar isso com o médio, com o proprietário que está com a demanda reprimida, que está doido para começar a fazer, mas não faz pela falta de profissionais, ou que passem segurança para ele, ou que mostrem que há um caminho e que este caminho é um caminho de vitória, que é um caminho de economia. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Entre lá no canal do YouTube. Tem coisas que eu publico só no canal do YouTube. Entra lá e ativa o sininho. Curte lá também. Se inscreva lá na nossa página, tá? Nós temos a página do Face também. A página do Instagram nossa, ela é super movimentada, né? A página do Instagram é Rafael_oficial. A página do Face, a página do Instagram é Rafael_Sarante. A página do Face é Rafael Sarante Oficial. E no YouTube é Rafael Sarante. Beleza, pessoal? Quem quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, manda uma mensagem para mim, no meu, ou deixa nos comentários aí. Valeu, galerinha!